Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre a dieta Paleo, um guia geral sobre como a dieta Paleo funciona e também vou entrar em detalhes, vou falar bastante detalhes para quem já está envolvido com a Paleo e precisa ajustar, fazer os últimos ajustes para a dieta estar funcionando da melhor maneira possível para vocês. Então, o que é a dieta Paleo? Por que ela se difere tanto de todas as outras? Tem vários motivos. A dieta Paleo ela tem um diferencial muito grande. Um diferencial muito grande das outras dietas populares que veem calorias como sendo o santo grau da perda de peso. A paleo não enxerga a dieta como simplesmente uma forma de você reduzir as calorias e pronto, perder peso. Porque os fundadores da dieta paleo e as pessoas que seguem os princípios dela entendem que não é tão simples assim a história. Na verdade, a lei da conservação de calorias, de energia, diz que uma caloria é uma caloria. Então, se você consumir 2.000 calorias por dia, não importa o resto, qual macronutriente você está consumindo mais, qual macronutriente você está consumindo menos, qual a fonte alimentar dessa comida, não importa, tudo igual, tudo vai resultar na mesma coisa, em perda de peso, isso é metabolismo. E a dieta Paleo, portanto, acaba com essa premissa com base na ciência, com base em muitos estudos que demonstram que essa afirmação é falha. Então, normalmente os gurus da dieta diriam para você consumir uma dieta de 2.000 calorias por dia e se você não está emagrecendo com ela, você deve consumir menos. Então, eles usam cálculos tradicionalmente usados com base no seu peso e na sua altura, como se todo mundo fosse igual. Então, o próprio governo americano, o SDA, usa fórmulas que são replicadas aqui no Brasil, os profissionais de saúde diversos usam, a maioria deles usam como base e segue a premissa de que você tem que consumir menos calorias. Então, se você tem um peso tal, X, tem 1,80 m de altura, pesa 60 kg, se você consumir 1.800 calorias, você deve perder peso. E não é assim exatamente. Cada corpo, cada metabolismo funciona de uma maneira singular e única. O contexto das calorias importa, os tipos de macronutrientes que estão sendo consumidos e o efeito desses macronutrientes nos seus hormônios é primordial em determinar a qualidade da sua dieta e a eficácia na perda de peso. Então há muitos fatores a serem considerados. Fator hormonal, o quanto que o alimento, o macronutriente está influenciando na insulina, que a insulina é o hormônio que direciona a gordura para dentro das células, que vai fazer você engordar basicamente, independente de quanto número de calorias você consumir. Se você estimular demais a insulina, você vai acumular gordura corporal, tá certo? Dado o mesmo consumo de calorias, você pode acumular essas calorias tanto na forma de músculo quanto na forma de gordura, dependendo muito do quanto você está consumindo de proteína. Proteína influencia diretamente isso. Então, basicamente, o que eu estou dizendo isso, para simplificando para vocês, é que tudo depende dos macronutrientes e da fonte de alimento que você está consumindo, tanto quanto a quantidade calórica. A quantidade calórica em si não deve ser determinante em direcionar os resultados de perda de peso. Não deve ser o fator mais importante ou o único fator, muito longe disso. Por quê? Vários motivos. É muito difícil medir com precisão suas necessidades exatas de calorias, simplesmente algo que não pode ser baseado só no peso e na altura, como eu falei. Refeição, os nutrientes, tem a tabela nacional dos nutrientes, mas não é possível. Ninguém consegue a olho nu medir a quantidade de calorias numa refeição. Uma refeição pode ser bem mais calórica ou menos do que você pensa. E os próprios alimentos em si variam de alimento para alimento o teor calórico. Então essa abordagem que foca em calorias é falha, totalmente falha. Por isso que a paleo low carb funciona, porque estamos focando no quê? Focando em comida de verdade paleo, certo? Você está comendo comida paleo de verdade. E isso já naturalmente vai direcionar você para perda de peso, tá certo? Se você consumir alimentos ricos em gordura, baixos em carboidrato, naturalmente isso vai te deixar saciado
e vai te dar mais saciedade, mais satisfação. Você tem que buscar receitas ótimas. Você pode estar olhando nos vídeos que a gente vai postar mais adiante de muitas receitas paleo para satisfazer seu paladar. Você precisa satisfazer seu paladar. Muito importante as receitas e muito importante você simplesmente comer comida de verdade, low carb e paleo. Esse é o mais importante e é por isso que a dieta paleo funciona, porque ela suprime a insulina e ela consiste em alimentos que não são refinados, que não vão estar direcionando o acúmulo de gordura no seu corpo. Então vamos entrar um pouco mais de detalhes. Proteínas, falar das proteínas. O mínimo que você precisa, qualquer pessoa precisa, é para se manter vivo e de maneira sustentável a longo prazo, é no mínimo 0,7 gramas de proteína para cada quilograma de peso corporal. 1,7 então vamos supor que você pese, vamos supor que você pesa 60 kg, você pesa 60 kg, isso equivale mais ou menos 0,7 vezes 60, é mais ou menos perto de 50 e poucas gramas de proteína por dia que você precisa, é o mínimo. E isso naturalmente as pessoas já consomem, considerando que elas vão consumir pelo menos uma refeição ricas em fontes animais, né? Frango, peixe, carne. Se pelo menos uma refeição do dia for rica nesses alimentos, provavelmente você já vai estar consumindo sua quantidade de requerimento mínimo de proteína. Agora, isso é o mínimo do mínimo. Tem vários fatores que determinam quanto que você precisa de proteína. Então, se você é fisicamente ativo, já tem um requerimento muito maior para você otimizar o seu ganho de massa magra, para você manter, não só você criar músculo, mas também para manter seu músculo você precisa de pelo menos 1,3 a 1,5 gramas de proteína para cada quilograma de peso. Eu vou simplificar para vocês também, mais ou menos para ficar fácil para entender, né? Porque a gente está falando de gramas de proteína, não estamos falando de gramas de alimento. Então, por exemplo, 100 gramas de peito de frango tem em torno de 30 gramas de proteína. 100 gramas de peito de frango, filé de frango, assim, ó, tem equivalente a 30 gramas de proteína normalmente. E se você é um atleta, se você é um esportista, não precisa ser um atleta, mas que você se exercita regularmente, você precisa mais ou menos o equivalente a uns 3 fatias de peito de frango dessa por dia. É claro que você pode estar consumindo as proteínas de outra forma, você pode estar consumindo na forma de laticínios, pode estar consumindo na forma de castanhas, algumas fontes vegetais também, mas você precisa de mais proteína que uma pessoa que está seguindo, que não está fazendo exercício. E se você é um grande atleta, ou uma pessoa que vai para academia, fisiculturista, quando você treina exercício de força mesmo, aí você precisa de mais, de 1,5 gramas de proteína. Isso que todos os estudos mostram unanimamente que 1,5 gramas de proteína para cada quilograma de peso, ou seja, uma pessoa de 70 quilos, mais 35, mais 50% de 70, 105 gramas de proteína por dia. Uma pessoa de 70 quilos. Para você não estar prejudicando sua performance física, para você ter níveis adequados de proteína não só para o seu músculo, mas para todos os tecidos, os órgãos e as estruturas do corpo, tá certo? Então, essa é a quantidade, mais ou menos, que é demonstrado pela ciência e o que é pregado que é pela Paleo e pela Prime, seja como você chama. primalbrasil.com.br é o nome do meu blog. Então, vamos para os carboidratos. Os carboidratos são o macronutriente mais importante quando você segue a dieta, porque você tem que focar muito nele. Você tem que focar muito na redução do carboidrato. Porque carboidratos aumentam a insulina leva ao ganho de peso. Simples. E a ideia do plano Primal é limitar os carboidratos apenas aqueles que são de fontes boas, fontes naturais, e apenas o suficiente para você fornecer energia para o seu cérebro e para repor o glicogênio muscular. É uma quantidade mínima que o corpo precisa, considerando que você já está consumindo o suficiente dos outros macronutrientes. Então você precisa consumir uma quantidade mínima de carboidratos para você manter todas as funções do corpo funcionando bem e ao mesmo tempo perder peso ou se manter muito magro
já que se você já perdeu peso, se esse for o caso. Quanto estamos falando? Estamos falando aí de 100 a 150 gramas de proteína por dia. Aliás, essa é a curva dos carboidratos, criada por Mark Sisson. Mark Sisson é um dos fundadores da dieta Paleo Primal nos Estados Unidos. Foi fundada lá, a dieta mais antiga do mundo, mas o conceito dela moderno foi fundado lá. E o Mark Sisson é um dos principais proponentes da dieta Paleo. E ele criou essa curva dos carboidratos, com base no que a ciência de perda de peso e emagrecimento diz. 100 a 150 gramas de carboidrato por dia é a faixa de consumo para manutenção de peso. Se você já atingiu o seu peso ideal, 100 a 150 gramas para manter esse peso magro. Se você precisa perder mais peso ainda, não conseguiu, com 100 a 150 gramas de carboidrato por dia, carboidratos bons, por sinal, a gente não está falando de pão, a gente não está falando de massa, de açúcar, não, estamos falando de carboidratos paleo, carboidratos bons, carboidratos não refinados. 50 a 100 gramas se você quer uma perda de peso maior ou se manter mais magro ainda, e menos de 50 gramas uma dieta cetogênica, uma dieta mais restrita de todas em carboidrato, para você absolutamente chegar no estado mais magro possível que você pode. E algumas pessoas irão se manter nessa faixa, poderão se manter com mais sustentabilidade, com mais facilidade, e outras pessoas não, porque outras pessoas precisarão de mais, porque o corpo é muito diferente, singular e único, como eu disse no começo. Não há uma fórmula ideal para cada um. Então, enquanto algumas pessoas podem viver bem com 50 gramas de carboidrato, uma dieta alta em gordura, e ter níveis de glicogênio muscular adequados, níveis de glicose sanguínea estáveis, cetose e glicose para o cérebro suficiente, ótimo. No entanto, muita gente funciona melhor com 100 gramas de carboidrato por dia em uma dieta alta em gordura. Então é tudo questão de você identificar a faixa ideal para você, e você pode testar até você tirar suas próprias conclusões, tá? E basicamente, se suas proteínas e seus carboidratos se manterem estáveis, numa razoável constante, você terá que aumentar as gorduras, porque a dieta Primal e Paleo é uma dieta rica em gorduras e baixa em carboidratos. A nutrição é um jogo de soma zero. Quando você corta os carboidratos, você automaticamente tem que subir as gorduras, senão você não vive, tá certo? As receitas de pãozinho low carb estão chegando, eu vou postar para vocês, fiquem ligados. E é com essa gordura aí que você vai compensar a sua redução de carboidrato para você manter a low carb, manter a perda de peso acelerada. Então é isso aí, não preciso entrar mais em detalhes. Gordura entre 70 e 200 gramas de gordura por dia, mas como vocês não vão contar, não interessa, a não ser que vocês tenham um aplicativo de mensurar calorias, macronutrientes e tudo mais, mas você não precisa de nada disso. Só precisa saber que você precisa aumentar as gorduras se você está reduzindo os carboidratos, e as gorduras também podem estar altas demais se você está na low carb e não está conseguindo além da perda de peso, chegou no platô. Então é isso, pessoal, recapitulando: carboidrato baixo, gordura alta e proteína, seguindo essa fórmula de acordo com o seu peso e seu nível e tipo de atividade física. Até a próxima, pessoal.